Amém? Diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, ou novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Quero orar com você. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Fale com Deus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar por mais esta oportunidade, Senhor, de poder, ó Pai, daqui a pouco vamos participar da mesa do Senhor. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, daqui a pouco, nós vamos participar da mesa do Senhor. Hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Por que nós intitulamos Santa Ceia? Primeira coisa que nós temos que entender é que a palavra santo quer dizer separado. Por isso que é um momento santo, por isso nós dizemos Santa Ceia. Que é um momento separado entre Deus e aqueles que estão dispostos a morar no céu. Porque querer morar no céu, todo mundo quer. É muito difícil. Ainda tem uns doidos ainda, mas ainda é muito difícil você perguntar para uma pessoa: fulano, quando você morrer, para onde você quer ir? Eu quero ir para o céu. Outro já diz: eu vou para o céu, porque o inferno já é aqui. Não é. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o próprio Senhor diz. O próprio Senhor diz que o inferno é um lugar, onde haverá choro e ranger de dentes. É um lugar onde a Bíblia diz que é um lugar de tormento. É um lugar onde a Bíblia diz que o fogo não se apaga. É um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. Em contrapartida, a Bíblia vai dizer que o céu é um lugar onde não há dor, não há lágrima. É um lugar onde a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. No céu não tem trabalho, no céu não tem fadiga. O céu é um lugar de glória, é um lugar de adoração. E é por isso que nós temos que adorar aqui. Porque se você não adora aqui, o céu não é o seu lugar, o céu não é o nosso lugar. Porque, primeiro, nós somos feitos para adorar o Senhor. Nós somos criados para adorar o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor, Ele procura os adoradores. Deus não procura quem canta bem. Deus não procura quem prega bem. Deus não procura quem ora bem. Deus procura quem adora em espírito e em verdade. É isso que a Bíblia diz. Mas como eu já disse, as pessoas, para muitos,
Eles têm uma teoria: todo mundo que morrer vai para o céu. Não. Deus amou o mundo. O que Deus fez? Amou o mundo. Amou todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, condição para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem não crê não tem a vida eterna. Quem não crê vai perecer. Esta é a realidade da palavra de Deus. E a Bíblia ela não vai mudar, porque alguns pensam que o inferno não existe. A Bíblia não vai mudar porque alguns pensam que existe um tal de purgatório, que é onde a Bíblia não relata. A Bíblia não vai mudar porque alguns pensam que quando a pessoa morre, a alma dela fica vagando por aí até se purificar e depois entrar no céu. Ou seja, entrar no céu por etapa. Não, meu irmão. Não existe etapa para entrar no céu. Se você crê no Senhor Jesus, é aquilo que o próprio Jesus disse para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não tem intervalo para entrar no céu. Não tem uma espécie de um processo, uma segunda etapa. Não. Se você crê, o céu é para você. Se você crê, se você é um adorador, o céu te espera. Então, santa porque é separado. A Bíblia não faz acepção de pessoas, não faz para salvar, mas a mesma Bíblia nos dá o direito de crer ou não. A mesma Bíblia nos dá o direito de escolher ir para o céu ou não. Porque senão seria muito fácil. Seria muito fácil por um preço que foi tão alto para que nós pudéssemos entrar, para que nós pudéssemos voltar para o céu, porque de lá nós viemos, do Senhor nós viemos. Seria muito fácil se Jesus não tivesse dito: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o evangelho é renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Um evangelho onde não confronta o meu pecado. Um evangelho onde não me chama a responsabilidade de renunciar. Isso não é um evangelho. Isso é uma maldição. É o que a própria Bíblia diz. Que ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho, seja ele maldito. Então um evangelho que não me confronta, um evangelho que não me chama a atenção para que eu venha mudar a minha trajetória de vida, não é evangelho. Renúncia. Então por isso a palavra santa. Santa Ceia. Santo quer dizer separado. Por um culto, um momento separado entre Deus e aqueles que decidiram morar no céu. Aqueles que compreenderam o que foi ministrado dentro desse texto que eu acabei de ler. Paulo vem trazendo para a igreja de Corinto que é o exemplo para todas as igrejas espalhadas na face da terra, acerca da ceia do Senhor. Este momento, o povo de Deus. A Bíblia diz que Paulo ele vai dizer: olha, porque eu recebi do Senhor.
Paulo recebeu da parte de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O ensino, nada mais, nada menos, ele é útil para que nós venhamos a aprender. Então Paulo recebeu do Senhor para que ele ensinasse os irmãos, para que os irmãos entendessem, compreendessem a importância deste culto, a importância de participar da Santa Ceia do Senhor. Então, quando se diz santo, não quer dizer que é algo comum, não é algo que qualquer um, vivendo de qualquer maneira, pode participar. Todos podem participar, todos, mas com um entendimento. Será que eu estou vivendo o Evangelho? Para que eu possa dizer, bater no peito e dizer: eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou um daqueles que escolheu decidir morar no céu. Paulo então ele traz e diz que ele recebeu do Senhor. E Paulo então veio ensinando os irmãos. Porque, como eu já disse, esta é uma das principais características do ministério de Jesus: ensinar. Ensinar. Ensinar o homem o caminho de volta para casa, o caminho de volta para Deus. A palavra religião ou religar quer dizer ligar novamente o homem a Deus. Então, o intuito da religião é ligar o homem a Deus. Só que as pessoas querem viver algo sem renúncia, sem temor, sem adoração, e ainda dizem: Deus está em todo lugar. Mentira. Mentira de Satanás. O próprio Jesus disse: aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei ali. Então, se não está no nome de Jesus, ele não está ali não. Pode até falar no nome dele, pode até, enfim, citar o nome de Deus, mas se não estiver reunido exclusivamente, se Jesus não é o cabeça, se Jesus não é o dono daquele lugar, ele não está ali. Haja quem diga: esta é a minha igreja. Não, essa é a igreja do Senhor. Jesus disse: esta é a minha igreja. Então, quando nós achamos, líderes acham que são donos da igreja, Jesus não está ali. Porque a igreja é dele, ele mesmo falou: essa é a minha igreja, essa igreja é minha. É eu que mando aqui. Aqui tem que ser do meu jeito. Não tem nada que ser do jeito, tem que ser do jeito do próprio Deus. Se não está de acordo com a palavra, Jesus não está ali. Pode até citar o nome dele, pode até falar no nome de Deus, mas se a palavra não é pregada genuinamente, se Jesus não é o centro, ele não está.
Então por isso a palavra Santa Ceia. E Paulo então veio ensinar os irmãos, porque muitos não estavam compreendendo. A Bíblia diz que Paulo, muitos chegavam num momento como esse, eles já chegavam e, enfim, comiam, como diz por aí, enchiam a pança e enchiam a cara com o vinho, a ponto de Paulo dizer: olha, vocês não têm casa? Come em casa. Paulo estava dizendo: a ceia não é um lanche, a ceia não é um momento de degustação, não. A ceia é um momento separado, é um momento onde a igreja, o corpo de Cristo, se reúne. Aí Paulo vai dizendo, né, para que os irmãos compreendam o valor de participar deste culto, de participar da Santa Ceia. Porque muitos já tornaram esse dia como um dia comum. É por isso que nós dizemos que esse é o culto mais importante do cristianismo. Porque esse é o dia onde o corpo de Cristo se reúne em torno da mesa de Cristo. Não, como eu disse, não como os irmãos de Corinto estavam agindo, achando que era apenas um lanche, um momento de degustar, o momento do culto, desde a primeira oração. O momento do culto ele é sagrado. E tudo que acontece no momento do culto é algo espiritual. Mas os irmãos não estavam achando isso. Eles achavam que era algo para alimentar a carne, para sustentar o seu corpo físico. E a Bíblia diz que muitos comiam tudo e outros nem participavam. Aonde Paulo vem dizendo, olha o que Paulo disse: porque eu recebi do Senhor que também vos dei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, diga, tendo dado graças. A Santa Ceia é um momento de gratidão. Gratidão pelo sacrifício de Jesus. Gratidão por aquilo que Ele fez por mim e por você. Mesmo sem nós merecermos, ainda assim Ele decidiu morrer no meu e no seu lugar. Ele decidiu. E é por isso que nós temos que ser gratos. Então, quando eu perco o culto da ceia, não sendo por um motivo impossibilitado, eu estou me declarando uma pessoa ingrata pelo sacrifício de Jesus. Eu me declaro uma pessoa ingrata por aquilo que Ele fez sem eu merecer. E olha que a Bíblia diz que Jesus, Ele ensina para Paulo, a Bíblia diz, olha, na noite que Ele foi traído, na noite que Ele sabia que seria entregue, ainda assim Ele deu graças a Deus, ainda assim Ele foi grato. Mesmo no momento, sabendo que a dor, o momento de dor se aproximava, mesmo sabendo que a sua volta haveria pessoas que iriam vendê-lo, que iriam traí-lo, mesmo assim a Bíblia diz que Ele ergueu os céus e deu
E deu graças. E deu o quê? Graças. Então, o primeiro motivo, nós temos que ser gratos. A Bíblia vai dizer: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Acordei pela manhã, graças a Deus. Abri os meus olhos, graças a Deus. Fui para o trabalho, graças a Deus. Almocei, tomei café, graças a Deus. Almocei, graças a Deus. Venci mais uma jornada de trabalho, graças a Deus. Voltei para casa, graças a Deus. Ser grato por tudo, meu irmão. Pastor, mas meu ônibus atrasou, graças a Deus. Sabia se acontecer um acidente lá na frente, não tem bola de cristal para saber alguma coisa. Graças a Deus. Graças a Deus por tudo. Em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade em Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer: mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. A nossa vitória está no Senhor. O nosso triunfo está no Senhor. É por isso que nós temos que valorizar, ser gratos a esse sacrifício. E na hora que vinha a provação, como estava próximo para o Senhor, Tiago vai escrever: bem-aventurado, bem-aventurado todo aquele que persevera nessa hora, na hora da provação, porque depois de ser aprovado, vai receber a coroa da vitória que Deus preparou para aqueles que o amam. Então tem coroa de vitória. É por isso que nós temos que dar graças a Deus. E tendo dado graças, partiu o corpo e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, diga corpo, que é partido por vós. Duas coisas Paulo estava transmitindo. Jesus disse: esse é o meu corpo. E a Bíblia vai dizer que nós que cremos somos o corpo de Cristo aqui na terra. Somos membros uns dos outros. Somos corpo de Cristo. Você se sentiria confortável chegar aqui na igreja faltando uma perna? Você se sentiria confortável chegar aqui na igreja faltando uma mão? Faltando um olho? Se você não se sente confortável faltando um membro do seu corpo estando aqui, imagina o Senhor. Você acha que ele se sentiria feliz se todo mundo viesse aqui e eu faltasse, ou você faltasse? Ia estar faltando um membro. Ia estar faltando um membro no corpo. Então é por isso que nós temos que ser gratos. E a gratidão, ela se mostra com presença. Ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Que é partido por vós.
Esse é o motivo que o membro tem que estar no corpo. Porque foi por você. Foi por nós. Foi por nós que ele decidiu ter o seu corpo dilacerado na cruz. Ter o seu corpo maltratado, chicoteado, esbofeteado, cuspido. Recebeu uma coroa de espinhos. Tudo isso por amor a mim e a você. É por isso que nós temos que valorizar o participar da ceia do Senhor. Era isso que Paulo estava transmitindo. Olha o que a Bíblia vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E quando eu entendo o valor, quando eu entendo a importância do participar da ceia, é um amor correspondido. Ninguém se sente bem quando não é correspondido pela pessoa que ama. Ninguém se sente bem. E com Deus não é diferente. Deus, ele se entristece quando nós não correspondemos a esse amor, quando nós não valorizamos esse sentimento, esse amor. Por isso que a Bíblia vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou. Estar aqui para participar desse momento é um ato de corresponder àquilo que Ele fez pela mim e pela sua vida, mesmo sem nós merecermos. Foi por amor. Foi por amor. Não houve barreiras, não houve empecilho. Ele foi até o final, por minha e por sua causa. É por isso que nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus e o participar da mesa do Senhor. Aí a Bíblia vai dizendo: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, ou este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aliança. Aliança fala de pacto. Aliança fala de conserto. Quando Adão pecou, a aliança foi quebrada. Quando Adão pecou, o pacto foi quebrado. Aí a Bíblia diz então que depois que o homem peca, a terra fica maldita por causa do pecado do homem. Será que a água lá já está temperada?
Então, por causa do pacto quebrado, a terra ficou maldita. Entenda uma coisa: a Bíblia diz que quando o homem pecou, antes do pecado, a terra não tinha espinho. A terra não tinha espinho. Mas por causa do pecado do homem, a terra produziu abrolhos e espinhos. E o dia que crucificaram o nosso mestre, o que colocaram na cabeça dele? Uma coroa de espinhos. Aí Isaías vem dizendo que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Não havia doença na terra, não havia pandemia na terra, não havia, meu irmão, minha irmã, essas doenças, não existia isso. Mas pelo pecado do homem, a terra ficou maldita. Então Jesus vem, porque no novo pacto, no antigo pacto, no Antigo Testamento, os homens que foram levantados para trazer de volta o povo à adoração, para trazer o povo de volta a ter uma aliança com Deus, todos falharam. Todos falharam. Aí a Bíblia vem dizendo que todos pecaram e destituídos, desligados, desgarrados estão da glória de Deus. Mas no livro de Isaías, alguém brada no céu. O próprio Deus brada no céu: quem enviarei? Eu levantei patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, falharam. Eu levantei juízes, falharam. Eu levantei reis, falharam. Levantei profetas, também falharam. E lá no céu alguém brada: quem enviarei? Quem há de por nós? E o nosso Senhor, Ele declara: eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia diz que Ele se despiu da sua glória e desceu aqui na terra, e passou por tudo isso, por amor a mim e a você, para restaurar a aliança que um dia foi quebrada. No antigo pacto, o sangue de um animal era derramado. No antigo pacto, o sangue de um cordeiro era derramado. Mas acontecia ali, o sangue é derramado, o povo se alegrava, via uma coluna da glória, um coluna de fogo da glória de Deus, via uma Shekinah, se alegravam. Ali na frente, pecavam de novo, retrocediam de novo, se curvavam
curvavam diante de outros deuses de novo. Mas o dia que saiu essa voz do céu, eis-me aqui, envia-me a mim. A Bíblia diz que depois que findaram os profetas, a terra ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos em silêncio. Não levantava profeta, não levantava rei, não levantava ninguém. A Bíblia diz que passado esse tempo, lá estava João Batista, no Rio Jordão. E João Batista veio trazendo uma mensagem: arrependei-vos, raça de víboras, ou raça de cobras, porque é chegado o reino dos céus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos. A Bíblia diz que as pessoas vinham e eram batizadas por João no Rio Jordão. Se era raça de cobras, então toda cobra tem um nome. Vinha uma cascavel. Essa aqui é a cascavel. Batiza, agora não é mais cascavel, agora é ovelha. Do pasto sul pastor. Vinha a urutu cruzeiro, batizava, não é mais urutu cruzeiro, não é mais cobra. Agora é ovelha do pasto sul pastor. Vinha a caninana, não é mais caninana, agora é ovelha, foi batizada. Era mudança de vida. Vinha a jiboia, já não é mais jiboia, agora é ovelha. De repente, imagina alguém vê alguém descendo no rio e alguém pergunta: João, que cobra é aquela? João diz: aquilo não é cobra, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus. Jesus vem então, e João é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ele tirou o pecado? Através desse sangue que foi derramado, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz então que ele derramou o seu sangue para restaurar a aliança entre o homem e Deus. É por isso que nós participamos da mesa do Senhor, como nós participamos do suco, que simboliza o sangue. Mas no mundo espiritual não é mais sangue, no mundo espiritual não é mais pão, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que não come da minha carne, ou seja, do meu corpo, e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não tem aliança comigo. Então é necessário ter aliança, e essa aliança foi através do sangue dele. Se você é grato, meu irmão, aplaude e glorifique o nome desse Deus. Seja grato. Aí a Bíblia diz que ele continua: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Diga: eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Diga: eu sou justificado pelo sangue de Jesus. E todas as vezes que beber, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão
e bebeis esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Primeiro ele diz: fazei isto em memória. Então hoje é um dia de trazer à memória aquilo que alguém fez por mim e por você, que ninguém mais na face da terra faria. Ninguém. Não, mas uma mãe. Não, nem uma mãe faria. Ninguém. Eles. Então, todas as vezes, meu irmão, quando nós estivermos prestes a pecar, vamos pensar, vamos trazer a memória. Foi por minha causa, foi por amor a mim, foi sem eu merecer. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, este momento também é um momento de anunciar, ou um momento de anúncio da promessa que Ele voltará para nos buscar. Ele voltará para nos buscar. A Bíblia diz claramente que no soar de uma trombeta, como num abrir e fechar de olhos, o céu vai se abrir e Ele virá, e nós seremos arrebatados, juntamente com aqueles que já partiram dessa vida com Cristo, e nós vamos nos encontrar com Ele e estaremos para sempre com Ele nos ares. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Estaremos para sempre com Ele. Então, todas as vezes, meu irmão, que nós participamos, é um anúncio de que Ele virá. É um anúncio de que Ele virá, que a morte não pode parar o nosso Mestre. A morte não pode vencer o Senhor. Se Ele estivesse morto, não tinha como entrar no céu. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é Deus de vivos e não de mortos. É por isso que Ele morreu, para que nós venhamos ter a vida eterna. A vida eterna. Olha o que Paulo vai dizer: mas a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus. De onde, olha o que a Bíblia vai dizer, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós participamos da mesa e não temos a nossa esperança na volta do Senhor, na nossa volta para casa, se nós, como diz o apóstolo Paulo, se nós só esperamos nessa terra, nós somos os mais miseráveis. A nossa pátria está no céu, de onde também esperamos o nosso Salvador. Então a ceia é o momento de nós entendermos que Ele virá.
momento que nós participamos da ceia, mais próximo está a volta do Senhor. Mais próximo o Senhor está vindo para buscar a sua igreja. Então é por isso que nós temos que entender o que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto, de onde virá o nosso Salvador. Coloque sobre seus pés nessa hora. Quem quer se aprender se colocasse aqui à frente? Nós vamos participar da mesa do Senhor.